Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal. Estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério. Sejam bem-vindos. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E você sabe que você já participou de outros programas anteriores. Nós falamos sobre o retorno à vida corporal e entramos no programa passado num tema diferente que fala sobre as faculdades morais e intelectuais. Então, hoje estaremos dando continuidade a esse tema. Fique conosco. Você poderá participar, enviar as suas dúvidas, porque hoje nós estamos dando um tempinho maior para poder responder questões, os questionamentos de vocês. Basta ligar no WhatsApp da TV Mundo Maior, que é o 0 operadora 11 996 433827. Você pode também participar através do Facebook, da área de chat, do YouTube, da TV Mundo Maior também. Então, vá escrevendo, envie as suas dúvidas e hoje estaremos falando então a respeito dessas faculdades morais, intelectuais. O que será que é isso? Mas um tema que é bem interessante, tenho certeza que você vai gostar. Se você não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É uma alegria voltar aqui ao nosso Espiritismo sem mistério. E eu espero que você possa atender isso que a Solange está falando, porque nosso programa está procurando deixar também que você participe dele com um pouco mais de tempo. Por isso, se você tiver dúvida, se você quiser fazer pergunta, já vai fazendo agora, porque nós temos uma super equipe que já está a postos para recolher as suas dúvidas, passar para nós com o tempo suficiente de a gente poder trabalhar com elas até o final do programa. São aqueles que fazem parte da TV Mundo Maior, que estão trabalhando firme para você receber essa imagem, esse áudio com qualidade. A Solange vai dizer aqui nosso abraço àqueles que estão trabalhando firme. Os nossos queridos Fernandinha Lima, Rogério Palma, Margarete Parpinelli e a Regina Prata. Margarete e Regina estão lá, ó, digitando e pegando as perguntas de vocês, as dúvidas. Então, manda pra gente. Vamos lá, André? Vamos começar então. Nós queremos lembrar a você que o tema que hoje estamos dando continuidade, nós começamos no final do programa passado. Então, todos os programas anteriores estão disponíveis no site da TV Mundo Maior, na área do Espiritismo Sem Mistério, sobre o Livro dos Espíritos. Então, você pode acessar, já são 21, esse aqui eu acho que é o programa 22 deste ano. E você vai ver todos os temas anteriores, você pode estudá-lo desde o primeiro programa que fizemos há 4 anos atrás. Estão disponibilizados, cada um em um bloco de ano. Você então procura 2017, 2018, 2019, 2020, e você terá os programas correspondentes. Então, agora, vamos dar início com o nosso primeiro slide, que fala do título deste capítulo, desse trecho do Livro dos Espíritos, que a Fernandinha vai pôr pra gente o slide número 1 na tela. Vamos ver? Olha lá. Faculdades morais e intelectuais. Sentimentos, atitudes, gestos de nobreza e também a busca pelo saber, pela intelectualidade, pelo aprendizado, pela evolução da nossa capacidade espiritual. Este é o tema que o Livro dos Espíritos nos apresenta agora. Então, dando este início, nós vamos ver o slide seguinte, que é o slide número 2, que tem a pergunta correspondente à primeira de hoje, a pergunta 362. Qual é o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Que caráter será que tem aqueles indivíduos cujos espíritos são travessos, levianos, esses meio arteiros, né? Qual será este caráter? Antes de a gente ver a resposta dessa pergunta, eu gostaria de perguntar a você uma coisa. O que você acha? Podem 2 ou mais espíritos reencarnarem no mesmo corpo? Você já pensou nisso? Se 2 espíritos podem, numa encarnação, programar, a gente vai dividir um corpo, fazer um condomínio de corpo. Você vai, eu vou junto, a gente fica junto aqui, e eu não estou me referindo aos chifópagos, que são aqueles que reencarnam unidos, né? Eu estou falando em um único corpo, 2 ou 3 ou mais espíritos renascerem, e uma hora um quer fazer poesia, então ele incorpora e faz a poesia. Noutra hora, outro quer fazer natação, aí saio da poesia, entro da natação e o cara vai nadar. Aí tem um outro que quer fazer engenharia, então saio da natação, vai o cara para a faculdade de engenharia.
essas coisas diferentes em cada pessoa podem ser causadas por vários espíritos ocupando o mesmo corpo. Não se confunda com a situação daquelas reencarnações em que nascem dois espíritos porque estão conjugados com um corpo só, por algum problema de formação. Estou falando no organismo normal, tá? Como você. Será que você pode ter 2, 3, 4 espíritos habitando o mesmo corpo? Pensa nisso e vai meditando e vê se você pode responder a gente. Talvez a Letícia possa fazer essa enquete também, não é? Nós vamos tratar destes temas também no nosso programa de hoje, mas você já vai respondendo sim ou não. Você está de acordo? Você acha que tem muito espírito? Pode ter 2 ou 3 espíritos do mesmo corpo? Não é obsessão, hein? Eu estou falando em reencarnados, né? Reencarnados no mesmo organismo, não é, Solange? É isso mesmo. Vamos voltar, Fernandinha, volta no slide 2 para a gente ver a pergunta novamente dos travessos, dos levianos. Vamos lá? Qual é o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Bem, travesso, tirando o sobrenome daquele cineasta ou daquele produtor de televisão, Newton Travesso, né, que era um famoso aí na área televisiva, travesso aqui está encarado como aqueles traquinas, não é? Como aqueles que fazem bagunça, aqueles gozadores. Então, quando um espírito dessa natureza reencarna, qual é o caráter daquele corpo que está agora com um espírito dessa natureza? Kardec quer saber. Leviano, travesso, como vai ser a conduta desse espírito agora num corpo, encarnado num corpo físico? O que se espera de uma pessoa que no plano espiritual era um espírito dessa natureza? Travesso, brincalhão, leviano. Quando ele pega um novo corpo agora para existir, como será a sua conduta? Kardec quer saber. Vamos então ao slide seguinte, ver a resposta da questão 362. Vamos lá? De indivíduos estouvados, indivíduos sem juízo, espertalhões e algumas vezes malfazejos. É interessante essa resposta porque ela está muito coerente com aquilo que no Livro dos Espíritos nós encontramos a partir da pergunta número 100. Lá na pergunta número 100 nós temos o que? A escala espírita. E na escala espírita nós vemos o mundo espiritual explicando as diferentes ordens de espíritos. Já na pergunta 101, tratam das características dos espíritos imperfeitos. Todas elas. Como eles são? Eles são só maus ou eles têm alguns outros defeitos? E na pergunta 102, 103, 104, ele já vai dando os espíritos que pertencem à classe dos espíritos, à ordem dos espíritos imperfeitos. São 5 classes. Uma delas, a 9ª classe, é a dos espíritos levianos. Levianos. Está aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Como eles são? São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Eles envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Eles ficam felizes de causar pequenos desgostos, pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. Então, você vê como eles são. E aqui os espíritos respondem à pergunta de Kardec. Os que são levianos e que se encarnam, qual é a característica dessa pessoa? Ela é uma pessoa sem juízo, aquelas pessoas desajuizadas totalmente. É uma pessoa que pode ser espertalhona, tirar vantagem, sempre dar um golpe em alguém. E algumas vezes até malfazejas, gostam de fazer o mal. Não é que sejam más, assim, que querem matar todo mundo e beber o sangue. Não, mas às vezes gostam de fazer maldades. Então, se você percebe alguma coisa disto em alguém ou em você mesmo, você precisa analisar a sua natureza. Por que você tem este hábito? Por que você está dessa forma? Será que você se encaixa neste estágio evolutivo? Você é um gozador, você não fala nada sério, você leva tudo na brincadeira, você tem dificuldade de assumir responsabilidades, a gente sempre empurra a culpa para o outro, a gente diz que foi o outro que fez, a gente arruma armadilhas, não é, Solange? Nós encontramos tantas pessoas
que vivem de uma forma... Põe na geral pra gente, por favor. Que vivem de uma forma assim, tão assim irresponsável, até para ser engraçada, né? Para fazer piadinha e o povo dar risada. Quer dizer, essas pessoas podem estar inseridas em um contexto semelhante a este. Não é que elas serão 100% assim, porém indica que o seu espírito não está elevado ao ponto de ser um espírito mais nobre. Então, um espírito que teve essa estrutura de leviandade, de travessura na vida espiritual pela sua evolução, quando renasce, não pode ganhar só porque ganhou um corpo, não pode ganhar, não ganha sabedoria, não ganha nobreza, não ganha inteligência profunda, não. Eles trazem todas as características que são as que eles possuíam. Nada acontece do nada, né? Não surge nada, você não passa a ser bondoso, você não passa a ter qualidades se você não cultivou isso em outras vidas. Ninguém aprende dormindo, não é, Solange? Ninguém aprende dormindo, ninguém emagrece comendo, ninguém enriquece gastando. É assim que funciona. Você precisa fazer aquilo que é necessário para você adquirir o conhecimento, adquirir maturidade. E esses espíritos levianos, portanto, não é porque vieram para o lado da vida física que deixam de ser levianos. Eles são indivíduos sem juízo, são pessoas espertalhonas, são pessoas malfazejas. Bem, e aí? Vocês estão pensando sobre essa questão que eu disse agora há pouco? Qual foi, Solange? Repete aí para a turma. Se em um único corpo podem reencarnar simultaneamente vários espíritos, para que cada gosto que a pessoa tenha seja um espírito que esteja lá fazendo ela sentir daquele jeito. Pode ser assim? Você pode pensar a esse respeito. Não é uma pergunta desafio, mas é uma dúvida que pode surgir que nós estamos compartilhando com vocês. Tá bom? Assim você já vai ajudando. Quem sabe se a Letícia pode fazer essa enquete, né? Tá de férias. A Letícia tá de férias, tá folgando. Muito bem, Letícia. Quem tiver no lugar da Letícia, que deve ser aqui, deixa eu ver se a Regina passou para nós. Depois ela passa pra gente. Mas olha, enquanto isso aqui para mim, já que se você entrou agora, você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Envie suas perguntas, suas dúvidas, porque a gente vai ter um tempinho para responder para vocês ainda nesse programa. E lembrando que você pode participar também através do Facebook, da área de chat do YouTube da TV Mundo Maior também. Então, fica aí essa pergunta que o André fez. Solange, uma outra coisa tão legal que nós queremos mandar um grande abraço para nossa querida Maria Isilda da Silva Neto. Olá, Maria Isilda. A comunicadora simpática, talentosa, que enriquece a imagem, o áudio da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Nossa companheira querida que está também nos enviando aqui uma saudação e a gente retribui com muito carinho o repensar de tantas jornadas, o espírito de mulher que ela também enriquece tanto. Um grande abraço, Marizilda. Muito obrigado, querida. Marizilda. Bem, e nós estamos com várias participações já, André. O pessoal já deu oi, já está dando ok. Né? Tenho aqui, acho que uma ou duas perguntas já encaminhadas. Nós vamos dar continuidade. Daqui a pouco a gente já vem para as perguntas. Vamos lá, Solange. Então, perdão. No slide 4, nós temos agora a próxima pergunta que Kardec faz aos espíritos. Põe para a gente, Fê, por favor. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Olha que pergunta interessante essa, né? Será que os espíritos têm algum tipo de paixão que não pertence à humanidade, aquilo que nós conhecemos, não é? Essas paixões que nós sentimos, muitos de nós. Será que os espíritos têm ainda paixões diferentes? Veja só, que interessante. Essa pergunta, já por si só, não é muito difícil de a gente imaginar uma resposta, não é? A humanidade é composta por seres humanos. Os seres humanos encarnados, eles possuem aquelas características próprias, suas inclinações, o seu jeito de ser, de falar, de agir, o gosto de experimentar novidades. Então, quando o ser humano que está encarnado perde a vida física, ele não deixa de ser ser humano. Só que ele vai para uma outra dimensão. Então, existe uma humanidade que está no mundo invisível, que é a continuação ou é composta das mesmas pessoas que estavam aqui na Terra, como seres humanos. Então, Kardec pergunta, existem gostos e paixões que não estejam na humanidade só porque estão no mundo espiritual? Paixões que não pertençam à humanidade?
que não sejam naturais do ser humano? Ou seja, existe alguma coisa que lá no mundo espiritual as pessoas sentem e que não sentem aqui no mundo físico, como seres humanos, em termos de paixões, de emoções? Como será que é isto? Então, fala, Solange. Não, vai. Vamos ver então o que respondem os espíritos na questão número 5. Vamos lá? Na questão número 5, não, no slide número 5? Não. Se existissem essas paixões, os espíritos já lhes teriam comunicado. Ora, é óbvio, não é? É óbvio. Se o homem vem na Terra, homem e mulher, depois vai para o outro lado, homem e mulher, continuam a existir lá, homem e mulher, e se comunicam com os que estão aqui, homens e mulheres, naturalmente, se lá tivesse alguma coisa que não fosse natural daqui, eles teriam contado. Não, aqui a gente sente um negócio que aqui vocês nunca sentiram aí, mas aqui a gente tem uma emoção muito grande que é, sei lá, arrepio no dente. Uma emoção, uma paixão, um arrepio no dente, vocês não têm aí, mas aqui a gente fica com o dente arrepiado. Ai, meu Deus do céu. Eles já teriam contado. Quer dizer, se preparem aí na Terra, porque aqui do lado de cá, quando vocês chegarem, ainda mais os dentuços, eles vão sentir muita coisa na boca, vai ficar tudo arrepiado assim. Tô frita. Só tenho dente, né? Então, essa coisa de arrepio no dente, se existisse lá, eles já teriam contado pra nós, porque eles se comunicam conosco, eles falam pra gente. Eles costumam nos explicar, olha, perdoe os que te ofendem, faça sempre o bem, porque do lado de cá as coisas são melhores pra quem faz assim. Se você agir desse jeito, se você for um viciado, se você usar substâncias químicas e viciar o seu corpo, chega do lado de cá, você está impregnado com tudo isso, você vai sofrer muito. Eles nos explicam tudo. Então, se houvesse alguma coisa muito diferente ou diferente específica para eles, eles já teriam contado. Agora, tudo que o homem sente do lado de cá, essas paixões, ele leva com ele e vai continuar sentindo do lado de lá. Nós estamos nos referindo, e Kardec se refere a esse nível evolutivo próprio da Terra. É claro, ele não está perguntando daquelas paixões e sentimentos que estão nos planos muito superiores, porque são muito difíceis de serem interpretadas ou de serem explicadas aqui. Agora, aquelas que estão aqui são naturais daqui e os espíritos continuam a nos explicar a esse respeito dessa maneira. Portanto, não existem paixões, como a pergunta de Kardec, paixões que lá no mundo espiritual existam e aqui não, né? Que não pertencem às sensações da raça humana, do ser humano. Então, não é tão difícil assim de você fazer esse raciocínio. Por quê? Porque é o mesmo homem, é a mesma alma que transita de um lado para o outro na vida física. Aqui tem ambiciosos, no mundo espiritual também. Aqui tem viciados, no mundo espiritual também. Aqui tem faladeiras, fofoqueiros, no mundo espiritual também. Aqui tem gente boa, gente caridosa, gente amorosa, no mundo espiritual também. Gente honrada, gente verdadeira, gente heróica, no mundo espiritual também. Tá bom? E agora, Solange, onde nós vamos? Vamos lá, slide número 6, é uma nova pergunta de Kardec. Ele fala o seguinte: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Ótimo! Essa é uma pergunta que nós já fizemos aqui um pouquinho. Vamos ver, Solange, quem já respondeu alguma coisa? A nossa querida Regina Prata informou que é o Ricardo, que ficou, acho que, no lugar da Letícia. Isso. É o Ricardo. Então, fala pro Ricardo aí, Regina, vê se ele faz essa enquete para que as pessoas possam também participar, não é? Vamos lá? Vamos ver quem já está conosco aqui. Ó, Nós quanta temos gente. a Lisa Tordato, vamos falar da Vamos turma? lá, vamos lá, vamos já. Lisa Tordato Carvalho, boa tarde, André e Solange. A nossa querida Marisilva da Silva Neto. Olá, queridos. Bom programa para nós, para todos. O Rafael Afonso, boa tarde também. O Felipe Prince, André e Solange e toda a equipe, parabéns pelo excelente programa com temas que nos ajudam a entender e enfrentar os desafios da vida. A Paula Lamboglia. Paulo Lamboglia, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Paulo, um grande abraço. A Aurilene Araújo Cruz, ela já deixa uma pergunta aqui, viu, André? Depois a gente responde.
Nivaldo Dias, de Resende, Rio de Janeiro. A Aurilene Araújo, que também nos está mandando, é a mesma da pergunta, né? Mas Isso. ela agradece. Uhum. A Sônia de Almeida Pereira, muito bom estar aqui vendo e ouvindo vocês. Obrigado, grande irmã, a nossa querida Sônia. Andréa Reis da Silva já também respondeu. Isso, ela acha que não Acha dá. que não dá. Acha que não dá para ter 2 espíritos, 3 espíritos reencarnados no mesmo corpo. A Raquel Viterbo, boa tarde, luz e paz para todos. A Irene Lopes Vettorelli, ela está na Vila Carrão, em São Paulo, também mandando saudações a todos os telespectadores. Temos a participação do Paz Filho também. Ele diz, pode sim, pode, olha lá, pode a gente ter. tem 1 a 1 aí. Pode ter um que concorda que podem muitos espíritos nascerem no mesmo corpo e outros que dizem que não. O Marcos Ferrari, boa tarde, ele é de Nilópolis, Rio de Janeiro. A Valquíria Stilto, boa tarde, também luz para todos. A Eliana Corvino, de Campinas, E a Elaine Stroder. que também já respondeu, Elaine. É isso aí. Ela diz o seguinte, olha, um espírito só pode reencarnar em um corpo. Eu conheço muitos espíritos levianos na política. Todo mundo conhece. Conhece, mas olha, na política, nós podemos dizer assim, com algumas exceções, que na verdade não é esse tipo de espírito que está na política. Na política, geralmente, estão os espíritos entre estes e os espíritos impuros, que ainda é pior do que os levianos. Se você vê as características dos espíritos impuros, você verá que muitos dos que estão se dedicando a este tipo de política que nós temos visto no mundo todo, dos interesses materialistas, dos interesses inferiores, da promoção da injustiça, são os espíritos bem caracterizados na condição de espíritos impuros. Lá do Livro dos Espíritos, na questão 102, você começa a ver isto lá na questão 102 dos espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Como espíritos, eles dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Quando estão encarnados, está também lá. Os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que eles têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra da repulsa, dessa natureza pérfida que eles possuem. Não é porque são civilizados, não é porque falam bonitinho, porque fizeram faculdade, ou porque tem algum título de político dessa ou daquela ordem que eles são menos prejudiciais para o mundo. Então, entre estes e os levianos, ainda os levianos até são bonzinhos perto desses. Era isso que eu ia comentar. Isso mesmo, Né, porque Solange? a gente vê que ainda é pior, né? Em alguns casos é até pior, muito pior do que os levianos. Mas vamos repetir a pergunta então de Kardec? Vamos lá. Nós estamos no slide 6, Fernandinha. Vou repetir a pergunta para vocês, para a gente voltar no nosso tema. Se é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as qualidades, ou seja, as qualidades da inteligência. Moral e inteligência, elas são características produzidas pelo mesmo espírito encarnado? Kardec quer saber. É o mesmo espírito que atua na área moral e também atua na área intelectual? Ou tem um espírito mais voltado para as questões morais e um outro que esteja voltado mais para questões do intelecto? Vamos ver o que os espíritos respondem no slide número 7? Aí está. Com certeza é o mesmo espírito, é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. O homem não possui em si mesmo 2 espíritos. Então aqui nós já estamos vendo que os espíritos que às vezes a gente pensa podem estar fazendo parte de um mesmo corpo, na verdade não representam espíritos distintos. São
características do mesmo indivíduo. É ele mesmo, é um único espírito. Não é algo que se possa compartilhar. O corpo físico está ocupado por uma inteligência. E esta inteligência tem uma vertente moral e tem uma vertente intelectual. Esta força viva, este ser vivente. E então, esta resposta nos coloca claramente aquilo que estamos conversando aqui hoje. Essa natureza do espírito, nós vimos aqui os espíritos impuros, vimos os espíritos levianos, os pseudo-sábios, os espíritos neutros e os batedores e perturbadores. São as 5 classes que estão lá na pergunta, a partir da pergunta 101 e seguintes, né? Estas classes vão produzir, pelos espíritos que estão enquadrados nessas características, pessoas que, quando estão na Terra, também apresentam as mesmas características. Seja na questão moral, seja na questão intelectual. Cada um de nós, então, é um conjunto destes 2 âmbitos, ou até de outros mais, que dizem respeito ao padrão, ao grau que já atingiu. Em razão do grau em que ele atingiu, ele pode estar com hábitos morais e tendências intelectuais. Nós vemos, por exemplo, que espíritos muito pouco maduros, pouco avançados em vivência, eles são mais propensos às coisas superficiais, eles são mais ligados às diversões, eles não estão valorizando as coisas mais profundas. Por quê? Porque eles ainda não adquiriram, eles ainda perceberam a importância disto. Não se pode imaginar que a reencarnação de um espírito maduro vá produzir um corpo de um espírito de um ser leviano. Não, um espírito maduro carrega consigo as inclinações, mesmo que ele renasça num ambiente leviano, num ambiente de gozações, ele não será daquele jeito, porque ele não é daquele jeito. Ele já tem estofo, ele já tem conhecimento, já tem vivência. E por isso é que ele pode estar no meio de gente assim. Mas ele, como muitas vezes acontece, se sente um peixe fora da água. E quando ele tiver condições, ele se afasta dali. Quando ele puder ir embora, ele vai embora. Não fica mais. Porque não é tolerante isso. Não é uma coisa que é gostosa de você estar num ambiente em que as pessoas não estão te entendendo e querem fazer você ir para trás. Já notou, Solange? Que tem ambientes em que, às vezes, sejam entre amigos. Põe na geral, por favor. Às vezes, seja entre amigos, seja em clube, seja na própria família, há aqueles que, não querendo ir para frente, não querendo melhorar, ainda querem atrasar os que estão melhorando. Isso é muito comum, né? E usam de ridicularização, de gozação. Ah, você acredita nessas coisas? Em termos espirituais, isso é muito comum. Pessoas gozando de gente que acredita nos espíritos. Ah, você acredita em fantasma, você pensa, você vê saci na árvore. Né? Um amigo nosso que fala isso, que fala né? isso, já tá vendo saci na árvore. Então, essa gozação tem uma finalidade de diminuir ou de fazer a pessoa se sentir constrangida, para que ela não tenha a força para seguir adiante. Ou então, quando você quer parar de beber, você descobriu que a bebida alcoólica é muito prejudicial para o seu organismo e você decide parar de beber. Mesmo que os seus amigos estejam com você e digam que gostam de você, ao você não estar mais bebendo, eles já vão te olhar com outra cara, vão fazer de tudo para você voltar a beber a pinga, a cerveja ou o vinho, porque não é possível, já se viu, você não pode, você vai renegar a gente. Ou seja, ao invés de eles deixarem a bebida, eles querem impedir que alguém que está evoluindo, que está deixando um vício, o deixe, vença. Não, eles não são seus amigos, eles são amigos comuns da garrafa. É diferente. Estão reunidos em torno de um objetivo comum, que é a leviandade, ou do jogo, ou do churrasco, ou da bebida. Mas se eles se gostassem de verdade, eles pediriam ajuda. Ah, você está conseguindo deixar? Me ajuda, também estou precisando parar, mas eu não sei como fazer. Ah, então, isso é amigo. Isso está pedindo ajuda, mas... Ah, não, você não é mais dos nossos. Aí começa a se reunir sem chamar mais aquela pessoa, não é? Ele não é mais bem-vindo, porque ele não bebe mais. Por quê? Porque a virtude de uma pessoa no meio dos viciados é uma agressão. É assim que funciona. Os que estão nada mais perigoso no meio dos desonestos do que uma pessoa com princípio.
É por isso que na política é difícil que alguém consiga, nessa política atual, né, de hoje, que algum honesto consiga progredir, prosperar com seus ideais, com seus objetivos. Porque toda corja que está em volta, sabendo que tem um honesto, vai fazer de tudo, porque ele não se vende, ele não se acupincha, e também ninguém aprova nada do que ele propõe, porque ele não está fazendo parte da mesma roda, do mesmo butim. Ele não é como os outros. Então, esse indivíduo ou não produz nada, ou é afastado, ou ele mesmo acaba saindo, decepcionado com o ambiente onde ele foi. Então, com isso, nós vamos para a pergunta número 365, não é, Solange? No slide 8, porque já que os espíritos disseram para Kardec, bom, as qualidades morais, as qualidades morais e a inteligência fazem parte, né, de um mesmo espírito encarnado. Então Kardec vem perguntar para a gente no slide 8, então por que nós vemos homens muito inteligentes que demonstram em si um espírito superior, mas ao mesmo tempo são profundamente viciados? Veja só que interessante, não é? Essa é uma pergunta que realmente pode levar muitas pessoas a um pensamento assim, né? Puxa, como é possível que homens muito inteligentes, o que já demonstra que ele é um espírito que já avançou em inteligência, ao mesmo tempo costumem ser profundamente viciados? E olha, voltamos ao ambiente da nossa vivência política no mundo todo. São pessoas inteligentes, pessoas astutas, pessoas que sabem manipular o pensamento, a oratória, a fala, para ludibriar ainda os outros. Para conseguir tirar vantagens daqueles que eles estão dizendo que defendem, mas na verdade não estão defendendo. Então, isso se aplica a muitas coisas, inclusive a estas questões. As questões religiosas, as questões de liderança comunitária. Como pessoas que são tão capacitadas, tão formadas, tão inteligentes, possam ser profundamente viciadas. Não são capazes de perceber isso? É a pergunta que Kardec faz. Não há uma contradição nesse aspecto? Vamos ver então a resposta que os espíritos dão a essa questão 365? Vamos lá? É que o espírito encarnado não é tão puro e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente. Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Então a gente vê o seguinte, olha só, que os espíritos explicam que é verdade, que a inteligência pode andar depressa, mas às vezes, como não se trata aqui na Terra de encarnações de espíritos puros, a pureza é o último degrau, é a última classe da primeira ordem dos espíritos, a classe única dos espíritos puros, está muito longe a Terra de ser o ambiente para eles. Esses espíritos que estamos na Terra, somos espíritos que temos assim, claro e escuro convivendo. Então, pode ser que a virtude intelectual esteja bastante progressada, bastante desenvolvida, porém, em moralidade, o espírito ainda está atrasado. São aquelas duas asas, né? De aquelas histórias que é preciso que as duas asas sejam igualmente fortes para poder conduzir o espírito no caminho da elevação. Então, em um período, ele vem para desenvolver determinada área do conhecimento. Daí ele desencarna, deixou coisas para fazer na área da moral. Num outro período reencarnatório, ele programa para renascer e desenvolver a parte da moralidade. Ele não terá tanta inteligência, terá lucidez, mas ele estará passando por experiências que vão desenvolver o lado moral da sua conduta. E assim, ele vai aprendendo a equilibrar nele mesmo essas duas realidades. A cada etapa, ele avança em uma das suas áreas de desenvolvimento. Porém, todos nós precisaremos desenvolver ambas, o mundo moral e o mundo intelectual, tá certo? Isso é interessante também, porque se você for lá nas leis morais, lá na frente o Evangelho, o Livro dos Espíritos vai nos apresentar as leis morais, é a terceira parte. E ali pela pergunta 700 e alguma coisa, você vai chegar na lei do progresso. E ele vai abordar esse tema de novo. O progresso intelectual e o progresso moral. Lá estará bem explicado, de uma forma mais profunda,
como se dá e por que acontecem essas discrepâncias, não é? Mas você pode estudar isso antes de chegarmos lá, porque você já tendo o Livro dos Espíritos, pode ir lá na Lei de Progresso, nas leis morais e descobrir essas realidades. E agora, Solange? E agora temos mais uma pergunta, porque o Kardec ainda continua perguntando, não é? Há opiniões, slide 10, há opiniões que dizem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem são o produto de diferentes espíritos que estão encarnados nele, cada um com uma aptidão especial. O que pensar disso? Olha lá, voltamos à mesma pergunta que nós aqui pusemos para que você também pensasse. Pessoas costumam dizer que essas diferentes faculdades intelectuais e morais do ser humano, na verdade, são consequência da habitação nele de diferentes espíritos que estão encarnados nele, cada um com uma aptidão própria. Será que isso pode parecer uma coisa um pouco lógica, não é? Não, porque ele tem o fulano nervosinho, tem o fulano generoso, o mesmo fulano. Tem o Luiz malicioso, tem o Luiz brincalhão, tem o Luiz inteligente, tem o Luiz rabugento, tem o Luiz sensível, tem o Luiz briguento. Então, será que não é cada um espírito que está morando ali dentro daquele corpo e que de vez em quando um toma conta do outro, o outro vem e toma conta do um? Será que é isso? Kardec está perguntando aos espíritos. Vamos ver a resposta que eles nos dão na próxima pergunta, no próximo slide. Refletindo, se reconhece que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse um conjunto de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que, em sua morte, esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapando de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas e é curioso ver como multiplica as dificuldades enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural. Ainda que toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos do universo, mas entre eles, as pessoas que eram sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos, tendo por causa um Deus único. Aqui nós também vemos confirmada com uma explicação bastante clara, bastante objetiva, o fato de que não é possível que um indivíduo seja o conjunto de vários espíritos, porque ele não teria uma vontade única. A vontade seria conflitante. E quando o corpo morresse, como ele disse aqui, como uma gaiola em que os passarinhos são libertados, cada um vai para o seu lado. E onde está o indivíduo? Onde está o Luiz? Quem é o Luiz? Então, é um absurdo pensar desta forma, porque isto negaria a existência do ser, do indivíduo. A palavra indivíduo é esta acepção, aquele que não se divide. Indivíduo, que não se divide. Porque ele é único. Então, nesse sentido, a acepção dessas pessoas que compreendam a realidade dessas oscilações morais e intelectuais como sendo a ação de espíritos múltiplos no mesmo corpo, não está dentro de uma lógica rigorosa que garanta àquele indivíduo a sua identidade. Ele não será ele. E é a mesma coisa, muito semelhante como os pagãos antigamente faziam. Existe o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do vento, o Deus da água, o Deus da terra. Quer dizer, existem todos estes deuses. Quando que, na verdade, já entre os pagãos, alguns mais inteligentes diziam, não, é um único Deus. E todas estas são manifestações dele em diversas áreas. Assim também, nós somos um único espírito e todas as nossas ações são manifestações do nosso padrão evolutivo. É fácil. Isso é óbvio. É muito mais fácil do que você ficar tentando fazer uma colagem de espírito, um mosaico. O cara não é ele, é um mosaico do Antônio, do Luiz, do Benedito, da Francisca, da Joana. É um mosaico em toda parte, ele nunca vai encontrar quem ele é. Então, não é natural isso, não é? Mas nós temos agora tempo, Solange, para a gente falar algumas coisas. Vamos lá? Tinham perguntas também, tem participações aqui que entraram depois. Vamos nas perguntas? Vamos lá.
Peraí, tinha uma pergunta aqui. Como pra aconselhar cima. uma evangélica que quer Isso. matar um ladrão de celular? Veja só, nós vamos... Se ela é evangélica mesmo, ela encontra em Jesus a explicação para isso, não é? A explicação de que dai a César o que é de César. E se você tiver necessidade do celular, submeter essa atitude leviana à ação da justiça. Não, e até antes, né? Se a gente for ver, os 10 mandamentos já tá lá. Não matar. Isso mesmo. Então, a gente não precisa, só com o que ela já conhece, a gente não precisa tentar convencer de nada. Primeiro dizer que ela não é evangélica, né? Porque o evangélico aprende certamente a seguir as escrituras. Então, é uma pessoa que está em dúvida a respeito dela mesma. Enquanto era conveniente, ela seguia uma religião. A hora que ela sentiu o prejuízo no bolso, aí ela já não é tão assim, não é? Essa é a prova para todos nós. Enquanto a nossa fé não é testada, nós podemos dizer que somos isso ou aquilo. Mas, de verdade, a gente só vai ser se realmente a gente agir de uma outra maneira do que o vulgar costuma agir, não é? Que é reduzir o outro a pó, é se vingar, é fazer com que o outro sofra, matar alguém que roubou. O crime é pior do que aquele que ela está se queixando de ter sofrido, não é? Ela quer matar um indivíduo que furtou. Ou seja, é o homicídio contra o furto. Interessante. Que evangélico que pensa assim, não? Eu não conheço nenhum. A princípio são boas pessoas, são pessoas nobres, são pessoas respeitáveis que cumprem as escrituras. Então, é preciso fazer essa irmã pensar a respeito. O que mais, Solange? Nós temos aqui a pergunta da Eusivete Gomes, que fala: quando alguém tem dupla personalidade, vocês podem explicar um pouco sobre isso? Bem, a questão da dupla personalidade, tripla personalidade, quádrupla, na verdade, não se trata de uma mistura de espíritos dentro dela, mas são facetas do mesmo espírito que acabam, por uma falta de autoconhecimento, espelhando emoções conflitantes, espelhando estados de alma assim em desarmonia, quando não também espelhando a influência de espíritos sobre ela. Algumas pessoas que se encontram neste quadro são pessoas que têm percepção mediúnica, que não a conhecem e que, por causa disso, acabam sendo influenciáveis facilmente por espíritos de diversos padrões. Mas ela continua sendo um único espírito. Sem falarmos em problemas esquizofrênicos ou doenças que a alma contraiu em vidas passadas e que agora também vai se manifestando através de comportamentos oscilantes. Porém, mais importante é pensar sobre essa realidade como sendo a faceta de um único espírito encarnado e não de vários espíritos ocupando um corpo, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Nós temos a participação do Fernando Fabiano, de Caxias do Sul. Ele responde a pergunta sobre essa pergunta, né, de muitos espíritos no mesmo corpo. Sobre a pergunta, é algo individual. Um espírito está designado a um corpo somente. É o que o Fernando Fabiano respondeu. Isso mesmo, Fernando. Obrigada pela participação. Temos a Cícera Rosendo, lá de Campinas, o Antônio Luiz Souza, de Guaxupé, Minas Gerais, a Raquel Viterbo Solange, que também está sempre conosco nas nossas transmissões aqui do Alimento do Espiritismo Sem Mistério. Isso. Ela diz que não, vários espíritos em um corpo, não. Vários espíritos acompanhando a vibração mental? Sim. Isso mesmo, Raquel, muito obrigado. A Maria Inês Lima, de Araras, a Eusivete Gomes, que nós já comentamos, a Elias Neves. A Regina nos passa o comentário da Elias Neves, que ela concorda com as palavras que foram ditas aqui a respeito, eu penso, a respeito das questões dos espíritos na política. A Lisa Tordato Carvalho também diz assim: é verdade, é assim mesmo. Até quando a gente vai para outra religião, as pessoas não aceitam. Isso eu aí. Acho que isso acho que é aquele comentário de quando alguém quer conhecer, se melhorar, as pessoas não aceitam, isso mesmo, né? A superfã Beatrice Miquela Faciana também nos manda um abraço, agradece. E a Marli Sampaio Pereira, de Pirapetinga, Minas Gerais, Zona da Mata. E olha, vocês que estão conosco, além de você nos mandar saudação, compartilha, manda para os seus amigos, este programa vai ficar disponível. Nós já estamos chegando ao final, agradecemos toda a participação que tivemos. Esperamos que você possa estar conosco novamente no próximo programa. Aqui na geral, nós temos também
A É isso Solange mesmo. falando. Nós agradecemos a sua participação, que foi muito bom. Como disse o André, não deixe de compartilhar. E nos vemos no próximo Espiritismo Sem E não Mistério, esquece, não é? não esquece do nosso programa O Espírito Espírito da da Letra, Letra. nos domínios da mediunidade, aqui na TV Mundo Maior, todo sábado, às 17 horas. Um Assista! programa novo, às 17 horas, todo sábado. Aqueles capítulos muito bonitos dos domínios da mediunidade. E na TV Alvorada Espírita ou no YouTube, youtube.com/, O Espírito da Letra, você encontra todos os livros que já fizemos. São 7 livros de André Luiz e mais os capítulos anteriores deste Nos Domínios da Mediunidade. Vale a pena conhecer. Esperamos vocês, No hein? próximo Espiritismo Sem Mistério, nos vemos. Até lá, tchau! Beijão. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.